Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Aqui estamos para mais um Dedo de Prosa sobre processo penal e, sem pretender ser exauriente, vamos encerrar o tópico da teoria geral do processo, essa teoria que nós estamos aí tentando construir, conforme dito no nosso encontro anterior. Dentre as muitas definições de processo, eu hoje me aproximei muito da teoria do processo como procedimento em contraditório. Essa teoria é do professor Hélio Falazzari, um italiano, nascido em meados do século XX, e que, em linhas gerais, define o processo. Ele traz uma sistematização tentando conceituar o processo como sendo... Porque, reparem, nós aprendemos na sala de aula que o processo seria uma relação jurídica, e essa é uma teoria já superada, uma relação jurídica que uniria o Estado, juiz, a acusação e a defesa do Estado no exercício do jus puniente. São várias as teorias, mas por uma questão de tempo, esses vídeos eles têm o propósito de não serem muito longos. A nossa proposta aqui é fazer algumas provocações. Então ele faz uma inversão nesse conceito que nós estávamos acostumados a trabalhar. Porque nós dizíamos que o processo seria o plus e o procedimento seria o minus. Ou seja, o procedimento estaria contido no processo enquanto relação jurídica. Mas reparem, os senhores e as senhoras, que aqui o professor Hélio Falazzari, ele vai trazer uma outra noção. Na verdade, o processo seria o procedimento em contraditório. Contraditório no sentido de participação, influência e co-construção do provimento judicial a ser construído. Provimento aqui não tem aquele sentido que nós conhecemos do recurso, provimento ou não provimento do recurso. Provimento aqui tem o sentido de uma manifestação do Estado acerca de uma situação jurídica pré-determinada. Então, dentro dessa linha de raciocínio, o procedimento seria uma sequência logicamente estruturada, com uma sequência de atos que seriam praticados para se dar lugar aos atos subsequentes. Isto de forma coordenada. Um ato somente poderia ser praticado após a prática do ato anterior de maneira perfeita. Então, o ato precedente teria o condão, ele teria, digamos assim, o poder de construir e de dar lugar ao ato subsequente e preparar o ato subsequente, existindo uma logicidade, né? Uma logicidade entre um e outro, o anterior e o posterior. Na concatenação, desses atos pela norma processual. A norma processual realmente vai ditar uma sequência lógica das quais os atos devem ser praticados. Em busca de quê? Em busca de um objetivo específico, que é o provimento, que para o professor Falazzari, o provimento seria uma manifestação do Estado.
Então, em linhas gerais, o conceito de processo adotado pelo professor Falazzari seria este. Procedimento seria o processo em contraditório. Repetindo, contraditório enquanto se dê oportunidade às partes de participação, influência e co-construção do provimento judicial. Essa é a noção que nós temos de contraditório. A ideia do professor Falazzari é a de procedimentalização, sendo este o foco da sua teoria. Atos praticados, volto a repetir, de forma coordenada, de forma concatenada, que limita o exercício de poder do Estado. Olha aí de novo, aquilo que eu falei lá no iniciozinho dessas conversas, de que o processo penal ele tem por finalidade limitar o poder de ação do Estado no exercício do jus puniendi. Olha ele aqui de novo. Então, minhas senhoras e meus senhores, todos os atos decisórios precisam ser procedimentalizados. Daí a preocupação de Falazzari de que a ideia de procedimento também vai terminar dando o nome à sua teoria, que é o procedimento em contraditório. Então, eu estou me filiando a essa corrente para dizer a vocês que processo é o procedimento em contraditório. É o procedimento em contraditório. As ideias de Falazzari, elas foram trazidas para o Brasil através do professor Haroldo Plínio, de Minas Gerais. E a cada dia que passa, essas ideias do professor Falazzari têm ganhado corpo entre nós que estudamos o processo penal. E eu recomendo a todos uma versão em português, uma versão inclusive modernizada em português, do livro Instituições de Direito Processual Penal, do professor Falazzari. Então, pessoal, após falar da teoria do processo como sendo o procedimento em contraditório, ou melhor dizendo, o procedimento em contraditório, a teoria do professor Hélio Fazzolari, nós vamos falar agora sobre o conceito de ação penal. Nós aprendemos nos bancos escolares que a ação penal seria um conceito muito semelhante, muito parecido com o conceito do direito civil, do processo civil, e que, como tudo, quase tudo no processo penal brasileiro, foi transportado para o processo penal, como sendo aquele direito subjetivo, autônomo, abstrato de pedir o provimento jurisdicional, o exercício do jus puniendi ao Estado juiz. Ou ainda, aquele conceito ainda mais clássico, no sentido de que a ação penal seria o direito de pedir ao Estado juiz a aplicação do direito penal ao caso concreto. Veja bem, na primeira definição, nós não podemos trabalhar com a ideia de faculdade, ou seja, porque nós estamos diante aqui do princípio da obrigatoriedade da ação penal e, portanto, não podemos falar na facultas agendi. Então, a ação penal, ela, via de regra, ela é uma obrigação do Estado como uma manifestação de poder para o exercício do jus puniendi. Mas por que eu disse via de regra? Porque desde 1995, com a lei que instituiu os juizados especiais criminais, o processo penal também adotou a chamada, por uns, a justiça negociada ou justiça negocial, onde a obrigatoriedade da propositura da ação penal ela é sobrelevada em função da possibilidade da transação penal e outros institutos previstos na Lei de Juizados Especiais Criminais,
que num futuro aí não muito distante será objeto de uma abordagem mais aprofundada de nossa parte. Então, nós não podemos mais falar de ação como um dever para se chegar ao jus puniendi, em função também da lei que instituiu entre nós o Instituto da Colaboração Premiada. Então, em função de determinadas informações para a elucidação de determinados crimes, no caso de organizações criminosas, é possível que o Ministério Público deixe de propor ação penal contra o colaborador como prêmio pela sua ajuda na elucidação de fatos novos, naqueles casos pontuais previstos na lei de organizações criminosas. Também este assunto, num futuro não muito distante, nós teremos uma aula específica sobre, primeiro, juizados especiais criminais e, em outro momento, sobre a colaboração premiada. Então, nesse momento aqui, eu vou falar de forma assim muito rápida, apenas para demonstrar que essa obrigatoriedade da propositura da ação penal pelo Estado, ela foi relativizada em função desses dois institutos que acabo de citar. Mas o conceito de ação penal, no meu modo de pensar mais consentâneo com a realidade atual, é do professor Elmir de Clerc, nosso amigo, nosso conhecido aqui da Bahia, pessoa distinta, promotor de justiça e professor de processo penal da Universidade Federal da Bahia, a quem vou pedir permissão para ler na íntegra uma passagem do seu livro Introdução aos Fundamentos do Direito Processual Penal, que está na primeira edição do Empório do Direito de 2016. Então, diz o professor Elmir, o que é a ação penal, sobre a ótica do professor Elmir Ramalho? É o poder autônomo e abstrato de invocar a atuação da jurisdição penal. Então veja, aqui ele já se comprometeu com uma definição. Ele já disse que se trata de um poder autônomo e abstrato de invocar a atuação da jurisdição penal, com a finalidade de constituir, olha que coisa fantástica, com a finalidade de constituir o poder jurídico estatal. Vou repetir. Poder autônomo e abstrato de invocar a atuação da jurisdição penal com a finalidade de constituir o poder jurídico estatal, de punir. Poder jurídico estatal de punir. Efetivá-lo concretamente ou assegurar a sua implementação futura. Diante disso, nós podemos concluir, creio que esse seja o conceito mais... talvez não seja um conceito definitivo, mas é o conceito que mais me parece apropriado para os dias atuais. Aqui ao professor Elmir eu mando daqui os meus cumprimentos e sempre a minha admiração, a minha amizade. Então nós sempre estaremos vivenciando no processo penal, de um lado o Estado exercendo esse poder jurídico que se referiu o professor, de punir aqueles que delinquiram, e do outro lado o estado de inocência. Sempre teremos esse embate no campo do processo penal. Então está aí uma conceituação de ação penal que para mim é a mais perfeita e a mais plausível. E encerrando por aqui essa matéria, anunciando que o próximo vídeo que iremos divulgar versará sobre o inquérito policial. Muito obrigado, boa noite.